Eu nunca fui exatamente excluído, mas também nunca fui incluído. E acho que isso é pior, porque quando alguém é excluído, pelo menos fica claro. No meu caso, era como se eu fosse invisível. Lembro de um dia específico que meio que confirmou isso pra mim. Era uma aula normal, nada demais. O professor pediu pra gente formar duplas. Todo mundo começou a se juntar, como sempre. Rápido, natural, sem esforço. E eu só fiquei ali, esperando, tentando parecer tranquilo, como se não me importasse. Mas, por dentro, eu tava contando, uma por uma, as pessoas se escolhendo. Até que sobrou só eu. De novo. O professor olhou pra mim e falou: Você pode fazer sozinho. Ele não falou por mal, mas aquilo ficou na minha cabeça, porque não era só naquele dia. Era sempre assim. Nos grupos de WhatsApp eu quase não existia. Quando eu falava alguma coisa, ninguém respondia. Às vezes até mudavam de assunto. Nas conversas presenciais, eu era interrompido, ou simplesmente ignorado. E o pior, ninguém fazia isso de forma explícita. Era sutil, constante, cansativo. Mas teve um dia que realmente me pegou. Um colega fez aniversário, e basicamente a sala inteira foi convidada, menos eu. Eu nem fiquei sabendo na hora, só descobri depois, na segunda-feira. Todo mundo comentando, rindo, falando das coisas que aconteceram, mostrando foto. E eu ali, fingindo que não estava ouvindo, mas ouvindo tudo. Nesse dia, quando cheguei em casa, eu só deitei na cama e fiquei olhando pro teto. E a única coisa que passava na minha cabeça era: o que tem de errado comigo? E essa pergunta começou a virar rotina. Eu comecei a reparar em tudo, na minha voz, no jeito que eu falava, na minha aparência, no meu comportamento. Tudo parecia errado. Com o tempo eu fui me afastando. Não porque eu queria, mas porque parecia mais fácil. Se ninguém me chama, então eu paro de tentar. Eu falava menos, interagia menos, aparecia menos. E, ironicamente, fiquei ainda mais invisível. Até que uma professora percebeu. Ela me chamou no final da aula e falou: Você tá diferente. Eu tentei desconversar, mas ela insistiu. E pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente me ouviu. Sem pressa, sem julgamento. Eu expliquei o que estava acontecendo, ou pelo menos tentei. E ela falou uma coisa que, na hora, eu não entendi muito bem, mas depois fez todo sentido. Talvez você não esteja no lugar errado, mas esteja tentando ser aceito pelas pessoas erradas. Aquilo ficou na minha cabeça, por dias. E aí eu tomei uma decisão. Simples, mas difícil. Eu parei de tentar ser aceito. Não de forma revoltada, tipo, dane-se todo mundo. Não foi isso. Eu só redirecionei. Comecei a focar em mim, sem plateia, sem postar nada, sem esperar reconhecimento. Comecei a ler, a cuidar mais da minha aparência, a treinar minha comunicação, a aprender coisas novas, a melhorar no geral. E vou ser sincero, no começo ninguém percebeu, nada, zero. E essa é a parte que quase ninguém fala. Melhorar dói, mas melhorar sem ninguém notar, dói mais ainda. Porque você começa a duvidar, se perguntar se vale a pena, se algo realmente está mudando. Mas eu continuei, mesmo sem retorno. E, com o tempo, as coisas começaram a mudar, devagar. Primeiro dentro de mim, depois fora. Eu comecei a me sentir diferente, mais seguro, mais presente, mais confortável comigo mesmo. E aí, do nada, as pessoas começaram a mudar comigo. Gente que nunca falava comigo começou a puxar assunto. Gente que me ignorava começou a me incluir. Mas o mais estranho foi perceber que isso já não fazia tanta diferença pra mim, porque, em algum momento, eu deixei de precisar disso. Só que ainda faltava uma coisa, uma espécie de fechamento. E ele veio num momento inesperado. Teve um trabalho importante na escola e, por algum motivo, me colocaram como líder do grupo. Sim, eu, a pessoa que antes nem era escolhida. No dia da apresentação, eu estava nervoso. Mas quando comecei a falar, algo mudou.
A sala ficou em silêncio, todo mundo prestando atenção, sem interrupção, sem distração. E pela primeira vez, eu senti respeito. Mas o que mais me marcou foi depois. Uma pessoa que sempre me ignorou veio falar comigo e disse: "Eu sempre soube que você tinha potencial." Na hora eu só sorri, mas por dentro eu entendi. Eles não mudaram, eu mudei. E foi aí que tudo fez sentido. Eu nunca fui invisível. Eu só estava tentando ser visto pelas pessoas erradas. Hoje, olhando para trás, eu não sinto raiva, nem mágoa, porque foi justamente aquela rejeição que me obrigou a crescer. E no fim, eu aprendi uma coisa simples: às vezes ninguém te escolhe, porque você ainda não aprendeu a se escolher primeiro. E, sinceramente, depois que você aprende isso, ser aceito vira só um detalhe. Agora eu quero saber de você. Você já se sentiu invisível alguma vez? Comenta aqui embaixo, eu leio todos. E segue o canal, porque a próxima história pode ser ainda mais pesada que essa.